plenamente no Senhor nosso Deus. A palavra que eu vos trago hoje, querido, neste momento para você, para a sua vida. Não sei como está a sua vida, não sei como vai a tua caminhada cristã, mas eu quero vos trazer uma palavra que Deus me deu e eu quero trazer ela ao teu coração nesta noite, tá bom? A palavra que quero vos trazer está em Neemias, capítulo 1, onde narra a história de Neemias quando ficou sabendo, por meio de um de seus irmãos, chamado Anani, que veio até o palácio, onde Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. O mesmo ficou sabendo da situação em que se encontrava o seu povo, que se encontrava seus irmãos lá em Jerusalém. E as notícias não foram boas. Quando ele pergunta a Anani, como vai meus irmãos, como vai lá em Jerusalém? E a notícia não é muito agradável. A notícia é de pesar, onde a Jerusalém se encontrava destruída, as portas queimadas a fogo. Alguns irmãos já haviam morrido, estavam tudo quebrado, tudo em ruínas. Mas quando Neemias soube da situação do seu povo de Jerusalém, a reação de Neemias ao ver Jerusalém destruída, irmãos, foi somente chorar. E diante de situações em que nos sentimos muitas vezes impotentes, diante de algumas adversidades, fragilizados, até mesmo inseguros. Mas a verdade é que nós temos um Deus que é poderoso para nos ajudar. O salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Chorar muitas vezes é sentir, ou seja, isso pode até nos ajudar a aprender a refletir sobre a nossa composição emocional. Quando choramos, liberamos sentimentos reprimidos muitas vezes, como medo, ansiedade, estresse, frustrações, raiva, e dessa forma o choro é uma das maneiras pelas quais a mente se limpa de sentimentos e energias armazenadas. Portanto, queridos, Neemias, no momento de tristeza, foi tanta tristeza de Neemias que ele não tinha forças para praticamente nada. Ele não sabia o que fazer, nem por onde começar. Mas ele não podia demonstrar tamanha tristeza ou desespero para não desanimar os restantes do povo de Deus que havia ficado em Jerusalém. Então ele teve que tomar uma difícil decisão de fazer algo por Jerusalém. Jerusalém destruída simboliza a situação de muitas famílias e igrejas e vidas que estão sendo oprimidas. Neemias representa o servo, a serva de Deus que vê a situação e se entristece. Fica então no dilema de se desesperar ou dar esperança para aqueles que precisam. Por pior que seja a situação, vale a pena ter esperança. Nem tudo está perdido. Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Quando estamos tristes, irmãos, é verdade, muitas vezes não conseguimos pensar direito, parece que nossa mente fica bloqueada, por isso precisamos aprender como alimentar a esperança em situações de desespero. O significado de esperança assume formas diferentes para cada pessoa. Há os que se agarram a ela em todas as situações da vida, há os que se lembram da sua existência apenas quando a vida impõe provações, e os pessimistas, que preferem muitas vezes ignorá-las por completo e assumir que a vida é dura e pronto. Portanto, querido, ter esperança é um sinal de saúde mental. A depressão seria total ausência da esperança, quando a pessoa não vê mais a luz no fim do túnel. E você? Como está a tua esperança? Você está sem esperança? Vejamos como Neemias conseguiu transformar a sua tristeza em esperança. No capítulo 2, do versículo 1 ao 5, fala do primeiro passo de Neemias para vencer a falta de esperança. A primeira coisa que Neemias fez foi orar. Primeiro passo, oração em primeiro lugar.
O versículo de 1 ao 5 relata que Anani acabava de chegar de Judá com alguns judeus, e Neemias pergunta a ele sobre a condição dos judeus que sobreviveram ao exílio e acerca da situação de Jerusalém. O relato de Anani não foi nada promissor. A situação dos sobreviventes do exílio que estavam na província de Jerusalém não era nada boa. Estavam péssima a situação. Eles enfrentavam muitas dificuldades, e quanto à cidade amada, Jerusalém, seus muros estavam em ruínas, os seus portões estavam derrubados, tudo encontrava-se em cinzas. Após ouvir esse relato, esse testemunho, a primeira atitude de Neemias foi chorar por vários dias e orar. No capítulo 1, do versículo 5 a 11, traz uma linda oração intercessora por sua terra e seu povo. Certamente Neemias fazia isso constantemente, mas agora foi com mais intensidade do que nunca. Como copeiro do rei, irmãos, Neemias não tinha influência para pedir coisa alguma. Contudo, ele preferiu se dirigir primeiro ao rei dos reis. Quando o rei Artaxerxes lhe perguntou a razão da sua tristeza e o que desejava antes de responder, então o texto diz: então eu orei ao Deus dos céus. Como Neemias orou diante do rei, irmãos? Que oração foi essa? Teria sido o que chamamos de oração relâmpago? Estava tão ligado à intimidade com Deus que, de uma maneira instantânea e automática, orou pedindo forças a Deus. Em sua oração, Neemias pede a Deus que se lembre da sua aliança com o seu povo, que olhasse com misericórdia para a sua situação. Ele implora a Deus que preste atenção à sua súplica em favor de seu povo. Em sua oração, Neemias pede perdão pelos pecados praticados por seu povo e seus antepassados. Neemias reivindica a Deus as promessas que haviam sido feitas por ele no passado, que Deus reuniria novamente todos os israelitas que estavam dispersos. Em resumo, irmãos, amados e queridos, a oração de Neemias se resume nas seguintes palavras: lembrança da aliança, súplica por misericórdia, perdão dos pecados, reivindicação das promessas. A oração traz a esperança que precisamos vencer. Quando você não pode fazer nada além de orar, então ore. Paulo diz em Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Antes de fazer qualquer coisa, por mais simples que seja, tome um tempo de oração primeiro. É a oração que traz o poder para alcançar o impossível. Você ora antes de resolver seus problemas? Irmãos, a oração deve estar em primeiro lugar. Em segundo lugar, queridos, Neemias 2, de 6 ao versículo 9, bater na porta certa. Quantas pessoas estão desesperadas e saem batendo em portas e mais portas, e não procuram bater na porta certa? Os versículos de 1 ao 6 contam que Neemias costumava servir ao rei com muita alegria, mas certo dia o rei percebeu seu abatimento e pergunta por que Neemias estava assim. Neemias parecia ser muito próximo ao rei, ao ponto do rei perceber o seu semblante, seu estado de espírito. Em resposta ao rei, Neemias disse que não tinha condições de servi-lo com a alegria de sempre, porque a sua cidade, o seu povo, estava em ruínas. Além de orar a Deus, Neemias aprendeu a aproveitar a oportunidade. A rainha também estava presente. E os momentos seriam propícios para sensibilizar o rei. Neemias sabia que precisaria de muitos apoiadores. Por isso Neemias também pediu cartas ao rei para os governadores que estavam além do rio Eufrates, no caminho de Jerusalém. Pediu uma carta para a guarda florestal real que fornecesse madeira para a obra. Também levou consigo aos irmãos uma escolta de soldados do rei e cavaleiros para fazer a sua segurança da viagem. Com estas cartas, por onde Neemias passasse, as portas seriam abertas. Em resumo, querido,
Deus moveu o rei para abrir o caminho para Neemias dar provisão e proteção necessária e as cartas recomendando respeito ao seu nome. Jesus prometeu aos seus discípulos: batei e abre-se-vos-á. Quem bate, a porta se abre. Mateus 7:8. Precisamos parar de ficar lamentando e aprender a bater na porta dos que estão diante de nós, nas portas que estão diante de nós. Existem portas esperando para ser abertas, bastando apenas uma iniciativa. Muitas pessoas reclamam que não têm um emprego, mas não estão se esforçando suficientemente e não aceitam um serviço que considera inferior ao que deseja. Muitas vezes temos que abrir as portas pequenas para depois serem abertas as outras portas maiores. Ou seja, começamos pequeno, que a partir daí Deus pode tornar grandes oportunidades. Certa vez aprendi que depois de uma porta sempre haverá outra. Isso é verdade, é claro. Depois da porta da sala, vem a porta da cozinha, vem o quarto, os banheiros e etc. Então precisamos entrar nas portas que estão abertas e bater em outras portas para que se abra. Você está batendo na porta certa? Em que porta você está batendo? Aproveite oportunidades. Em terceiro lugar, avaliar a situação. Neemias 2, a partir do versículo 11 ao versículo 18. O próximo passo de Neemias foi ir até Jerusalém ver pessoalmente como estavam. E chegando lá, queridos, no versículo 12, chegando lá, não declarei a ninguém que o meu Deus me pusesse o coração para eu fazer. O primeiro passo de Neemias foi avaliar toda a situação. E ao cair da noite, Neemias inspeciona os muros derrubados de Jerusalém, em seus portões queimados. Depois de olhar tudo como estava, levantar as informações necessárias, então Neemias expôs o que desejava para o povo da cidade, pedindo seu apoio. Quando ouviram sua proposta, todos se animaram e fortaleceram as mãos para a boa obra. É preciso avaliar para depois inspirar. Se Neemias tivesse transmitido sua tristeza para o povo, não teriam se animado para ajudar. Por isso, queridos, antes de agir, precisamos aprender a avaliar a situação para saber como fazer a maneira correta. Também é importante saber esperar o momento certo para qualquer atitude. Muitas pessoas erram por precipitações, entrando em lutas que não estão preparados para enfrentar ou fazendo de conta que não tem condições. Fazendo contas que não tem condição de pagar. Jesus ensinou que antes de qualquer investimento ou batalha, precisamos se assentar primeiro para calcular. Em quarto lugar, queridos, Neemias orou, bateu na porta certa, avaliou a situação, mas acima de tudo, aprendeu a confiar na soberania de Deus. Neemias teve muitos problemas para conseguir vencer a tristeza e ter a alegria de ver a cidade restaurada. Vários adversários tentaram de todos os modos atrapalharem a reconstrução de Jerusalém. Sanbalat, Tobias armaram várias ciladas para impedir ou atrasar a obra. Mas Neemias sempre falou da mão de Deus, que sempre estava com ele, e orava pedindo: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias não se desviava do seu propósito. Sua resposta aos inimigos sempre era que estava muito ocupado e não podia parar o serviço para atendê-los, garantindo que não precisava de sua ajuda, pois o Deus dos céus é quem dará êxito. Quem disse, irmãos, que tudo são flores? Quem disse que no caminho só haveria flores? Existem barreiras no caminho, contudo, cada uma delas deve ser enfrentada com fé e perseverança. Não se desespere. Fique firme em Deus e aguarde a sua salvação, porque Deus não se atrasa. Na hora certa o Senhor te dará livramento, pois a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, como diz Isaías capítulo 59.
A palavra de Deus nos promete que nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Diz o Senhor. Então creia que sua vida está nas mãos de Deus. Sendo assim, não importa o que fizer o homem, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, segundo o propósito de Deus. Sua vida está nas mãos do homem ou de Deus? Sua vida está na mão de quem? Entregue-se na poderosa mão do Senhor. Espere em Deus. Neemias orou, bateu na porta certa, avaliou toda a situação, confiou extremamente em Deus e conseguiu vencer a tristeza em seu coração e transformar o desespero do povo em esperança. Graças a todo esse conjunto de atitudes e medidas, conseguiu ter êxito em restaurar a cidade de Jerusalém e com muita alegria louvaram ao Senhor. Sua situação de tristeza foi transformada em júbilo de vitória. Se tivesse deixado a tristeza no seu coração atingir o povo ou se influenciando pelo desespero das pessoas, não teria conseguido. Assim como motoristas, irmãos, dirigindo à noite, não pode focar os olhos nos faróis de quem vem em direção oposta para não ser atraído por eles e sair da direção certa, assim também precisamos aprender a direcionar os nossos olhos para a esperança que vem de Deus. Se olharmos somente os problemas, ficamos limitados e eles não conseguem vencer. Mesmo que tudo pareça tão difícil, continue esperando contra a esperança. Romanos 4,18. Até que o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. Nunca desanime, mesmo que para o homem haja qualquer chance, para Deus nada é impossível. Mesmo que não haja chances para o homem, mas para Deus tudo é possível. Não deixe o desespero tomar conta da sua vida, tomar conta de você. Que Deus em Cristo te abençoe, te cubra da sua graça e do seu poder. Eu quero orar por você. Senhor Deus, neste momento eu quero orar ao Senhor por esta vida, por este homem ou por esta mulher que está sem esperança. Renova a sua esperança, renova as suas forças, assim como a águia. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Fique com Deus, graça e paz.